Oi, pessoal. Eu tô fazendo esse vídeo para relatar para vocês como que foi o dia da minha aprovação como que foi o dia do vestibular em que eu fui aprovado. Eu vou falar um pouco antes também e até um dia depois como que foi pós-prova. A inscrição foi aberta no dia X. Nesse mesmo dia eu fiz o pagamento. Fiz a inscrição e o pagamento, óbvio. E comecei a pesquisar sobre a faculdade, eu não conhecia muito sobre, mas eu comecei a pesquisar, comecei a ver a estrutura que a faculdade tinha e assim, os altos investimentos que a faculdade estava fazendo para o curso. E eu fiquei assim, simplesmente apaixonado com a estrutura, é, com, com, com toda a estrutura física e intelectual também, né, dos professores, né, o corpo docente da faculdade, enfim, todos esses detalhes. É, eu fiz a inscrição porque uma amiga minha, ela foi minha professora de português, mas ela se tornou uma grande amiga. Ela falou: Fred, faz essa prova que eu acho que você tem muita chance de passar nesse vestibular. Aí eu lembro que eu falei assim: não sei, Carlinha, não tô muito afim, enfim. Mas acabei fazendo e eu estava vivendo uma fase de muito otimismo, de muita inteligência emocional. Eu estava fazendo muitas imersões de coaching, fazendo terapia, então eu estava fazendo um processo assim de trabalho, de preparação, de mudança de mindset muito grande. Então assim, eu a partir do momento que eu falei, bom, já que eu vou fazer essa prova, eu vou comprar esse desafio. Então eu entrei no desafio dessa universidade. Eu me visualizava fazendo a prova, eu me visualizava sendo aprovado, eu me visualizava a roupa que eu ia usar no dia do vestibular, eu me visualizava sentado em tal local na sala de aula fazendo a prova. Enfim, eu fazia muitas meditações, eu fazia muitas afirmações. Então eu estava vivendo um processo de mudança de mindset muito importante. Que eu gosto de falar que foi assim, é, imprescindível para minha aprovação. O que que acontece? Eu já tinha feito. Quem assistiu os outros vídeos aí atrás já viu que eu tinha uma história aí de quase 10 anos com a medicina, né? De idas e vindas, né? Então, assim, eu já tinha feito alguns vestibulares há muitos e muitos anos atrás. Mas meus pais nunca foram, nunca me acompanharam nesses vestibulares nem nada. E nesse vestibular em específico, eu chamei. Eu falei, mãe, vamos comigo e tal. Você e meu pai, que a gente vai dirigindo, a gente volta tranquilo, a gente vai e volta no mesmo dia. Enfim. E eles toparam em ir comigo. Beleza. Na véspera da prova, eu fui pra casa de uma amiga. Ficamos eu, ela e outro amigo. E a gente ficou na piscina dela até quase 11 horas da noite. E assim, eu saí de lá, eu acredito também que o fator físico, né, e emocional do relaxamento pré-prova foi muito bom. Porque eu saí da casa dela muito relaxado, assim, da companhia deles, da piscina, né? E, enfim, foi assim muito bom. E fui embora pra casa, dormi, no outro dia a gente levantou cedo e fomos pra cidade fazer a prova. Chegamos na cidade, minha mãe assim adorou toda a cidade, ela achou a universidade linda. E então assim, são fatores que são importantes assim. Eu acredito que tudo isso é um conjunto de fatores, né? A força que eles me deram indo comigo fazer a prova. Então assim, esse apoio é importante, né? Vale ressaltar. Enfim, eu cheguei pra fazer a prova, aquela zoeira louca, né? Atlética, bateria, um monte de gente, carros de todos os locais do Brasil. E bate aquela insegurança, óbvio. Você fala, meu Deus do céu, quem sou eu? Que grãozinho de areia é esse? Diante dessa concorrência gigantesca, diante desse monte de pessoas. Mas eu já vinha com essa trabalhando essa questão na mente, então eu pensava assim, bom, eu quero uma vaga. Minha mãe falava sempre isso pra mim: você quer uma vaga, o resto deixa outras pessoas que lutem por ela, você quer uma. Então eu ia com essa visão. Então, assim, bateu aquela ansiedade, aquela insegurança pré-prova, mas a gente chegou bem cedo, então a gente comeu, ficamos tranquilos, vimos assim a chegada das outras pessoas. E eu entrei assim com mais ou menos uns 40 minutos antes da prova, eu já entrei para a sala de aula. Quando eu cheguei na sala de aula, o caminho que eu percorri foi um dos. Eu não conhecia a universidade, mas eu já tinha visto fotos pelo site e tal, então eu visualizei. E eu sei que lá tinha uma parede de flores muito grande, assim, muito bonita. Então eu visualizava eu passando por essa parede de flores para ir para minha sala de aula. E de fato, eu tive que subir uma escada
que passava por esse corredor de flores, por essa parede de flores. Então, eu passei por esse caminho e sentei na segunda cadeira da fila do meio, que era basicamente onde eu imaginava, onde eu me visualizava em casa, onde eu poderia estar sentado. Então, essa é a construção que a nossa própria mente faz das coisas e o quanto essa força é importante para a vida, né? Pra direção das coisas. Então, assim, foi incrível, né? Tem gente que pode pensar, são coincidências da vida, enfim, acreditem no que vocês quiserem, mas é interessante dizer isso, assim. Eu passei pelo caminho de flores, sentei no mesmo lugar que eu me via sentado fazendo a prova, isso meses antes de fazer a prova, e além disso tudo, eu tava com a mesma roupa, mas eu já tinha planejado usar essa roupa no dia da prova. Então, assim, eu fiz a prova muito tranquilo, eu parava, eu fazia respirações, sabe? Quando eu me sentia nervoso, quando eu percebia que eu tava assim completamente sem foco em alguma questão, eu levantava, eu ia no banheiro. Eu não gostava de levar muita comida, mas eu levava barrinha de chocolate, então eu comia uma e voltava a fazer a prova de forma tranquila. E, e foi assim, eu fiz a prova, fiz muitas questões, mas não fiz todas, óbvio, né? A gente nunca sabe tudo, principalmente exatas eram as minhas maiores dificuldades. Mas fiz a prova, dei o meu melhor, fiz a redação da melhor forma que eu poderia ter feito, caprichei, eu fui assim, quase um dos últimos a sair, a prova se encerrava às 6 horas da tarde, então assim, eu saí a hora que tocou a sinetinha das 6 lá. E, e encontrei meus pais e falei pra eles assim que eu achava que eu não ia passar, que não ia dar pra me passar, mas que eu estava muito confiante, porque eu tinha feito muitas questões. Questões que eu sabia, né? Questões que eu fiz e falei, cara, eu sei esse conteúdo, eu sabia que a resposta estava certa, eu tinha feito muitas questões. Mas aquela coisa, né? Aquela insegurança que ainda existe na gente, eu achei que não ia dar pra passar, mas eu falei pra minha mãe assim no caminho de volta, eu falei, mãe, eu tô muito feliz. Eu evolui muito, eu vou passar em breve, eu tô sentindo que logo, logo eu vou ser aprovado. Fui pra casa, o nosso pneu do carro furou no meio do caminho. A gente chegou em casa quase 1 hora da manhã, saindo, e a distância da minha cidade pra cidade onde eu fiz a prova era 2 horas. Então, assim, foi uma loucura total, chegando em casa estressado, nervoso, mas eu tava de boa. Dormi e levantei. No outro dia saiu o gabarito 9 horas da manhã. Quando eu comecei a corrigir o gabarito, meu coração disparou, porque eu falei, meu Deus, cara, eu acho que eu vou passar nesse vestibular. E foi pauleira, a correção do gabarito. Eu já fiquei assim, cada questão que eu ia acertando, que eu falava, gente, errei muitas questões, óbvio. A gente nunca sabe tudo, igual eu já disse. Mas assim, eu fiz muitas questões. E realmente as questões que eu tinha feito foram suficientes para me passar. E isso foi bom, né? Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte. A importância da preparação pré-prova é muito, muito, muito importante. Como você vai lidar meses antes de fazer a prova, essa preparação emocional mesmo, a inteligência emocional. Você não precisa gostar de coach, acreditar em coach, fazer afirmação, fazer visualização, nada disso. Mas você tem inteligência emocional de entender que você está num desafio e que muitas vezes o seu maior concorrente é você mesmo. É você com o seu emocional para fazer a prova. O convívio com os amigos é muito importante. É uma boa alimentação, uma vida, uma saúde, né? A saúde geral. A saúde não é só não ter doença, né? É ter uma vida espiritual, é ter uma vida social, ter boa alimentação, enfim. Então isso é muito importante para a prova. As vésperas da prova, né? Um dia antes é um dia assim imprescindível. Nesse dia eu nem olhei para os materiais. Eu falei, bom, o que eu sei tá aqui, tá sedimentado aqui já, tá guardadinho nas minhas gavetas de memória. Então eu fiquei o dia todo com os meus amigos, ficamos na piscina até 11 horas da noite. E a viagem foi muito tranquila no outro dia de manhã. A minha preparação, eu cheguei mais cedo, sentei na carteira mais cedo, então eu meditei, porque eu gosto de fazer. Eu fiz respirações profundas, eu fiz oração, eu me conectei com Deus, com o espiritual que eu acredito. E tudo isso foi primordial. Então, assim, saber o momento de parar ali na prova e falar, cara, eu não estou agora no momento conseguindo fazer essa questão. Por quê? Então, assim, entender que você tá nervoso, levantar, vai tomar uma água. Eu tenho, a minha glicose abaixa muito rápido, então quando eu como uma besteirinha, alguma coisa, eu volto com força total. Então eu sei quando eu já tô ali com fome, que eu tô sentindo necessidade, que a minha falta de concentração é porque eu preciso comer alguma coisa. Então eu comi uma barrinha. Então essa noção
do desafio, o planejamento da prova é muito importante, né? Então eu acho que tudo isso foi assim preponderante para minha aprovação. Então eu acredito, pelo menos pela minha experiência, que a gente sempre vai sair da prova, por mais que seja a prova. Eu sempre falava assim, gente, tem uma prova que é a nossa prova, a gente sabe quando é a nossa prova. Eu acho que lá no meu íntimo eu sabia que era a minha prova, porque eu tinha feito muitas questões. Mas a insegurança natural da gente, né, faz com que a gente sinta que ainda não é nosso momento, né? Mas vale ressaltar que cada detalhe que eu disse é muito importante. Gente, eu falo muito porque eu não sigo roteiro, então eu só expresso o que eu tô falando aqui. Mas seguir todo esse passo é importante. É, e o momento da gente chega, tá? O momento da gente chega, o momento da nossa prova chega. E por mais que a gente ache que não, uma hora ele vai chegar. Então fique firme nos estudos para quem acompanha esse tipo de vídeo. É, esse dia, esse vestibular foi o mais importante para mim, foi minha aprovação, mas foi o vestibular de todos os que eu já fiz. Foi o vestibular que eu estava mais maduro emocionalmente. Então, isso me favoreceu muito, muito, muito. Então, assim, gente, prova é prova, mas inteligência emocional, planejamento, pré-prova, prova e pós-prova é primordial. Sucesso para vocês!